Bem, tô aqui aguardando alguém entrar. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Theta Healing, né, na live de hoje. Vou falar principalmente relacionado à questão de como o Theta Healing, como através da técnica a gente consegue manifestar novas realidades, como a gente consegue mudar a nossa realidade, como a gente consegue criar algo que a gente deseja, como a gente consegue criar um caminho no qual a gente pretende seguir, como a gente consegue criar possibilidades que talvez a gente nunca tinha pensado que seriam possíveis. Então, hoje eu vou falar sobre essas questões da manifestação, né? Como que a partir do Theta Healing você começa a se perceber realmente enquanto criador e a criar, né? E a realmente criar coisas novas, situações novas na sua vida. Então, enfim, para começar falando sobre isso, eu preciso rapidamente falar um pouco sobre o que seria o Theta Healing, porque eu não sei se todo mundo aí sabe o que é, entende sobre o que eu estou falando. Porque Theta Healing é uma técnica, né? Uma técnica, enfim, uma técnica recente, uma técnica vinculada à física quântica, no qual a gente vai se conectar com um espaço de consciência maior, de uma consciência expandida. E a partir desse lugar da consciência expandida, a gente vai percebendo como que a gente cria alinhado a essa energia, alinhado a essa consciência. Então, que trabalha desde bloqueios, né, desde situações em que a gente quer modificar crenças, padrões, etc., até criação de novas realidades, né, manifestação. E hoje eu vim para falar um pouco sobre manifestação. É claro que não vou falar da manifestação, eu vou falar da manifestação de uma forma geral, mas dizendo como que a partir dessa técnica a gente consegue fazer isso de uma forma mais elevada, de uma forma mais objetiva, entender esse conceito da manifestação, porque muitas pessoas acham que a manifestação simplesmente é como se fosse o trabalho de manifestação é como se fosse uma varinha de condão, como se fosse uma mágica. E de certa forma é, mas não do jeito que as pessoas pensam. Muitas e eu percebo assim na minha trajetória que essa é uma grande questão para muita gente. Muitas pessoas elas ficam travadas naquilo que elas não estão criando. Né? Elas resolvem as crenças dela, resolvem muitos bloqueios, mas não conseguem criar diferente, não conseguem criar uma nova realidade. E isso é algo que está disponível para gente criar da nossa forma. Mas o conceito que eu escolhi falar para poder explicar melhor, para poder dizer sobre o que isso significa, é realmente explicar o conceito básico disso. É muito comum quando você está num curso, ou você está até num atendimento, uma pessoa chegar para você com uma questão de manifestação, no qual ela deseja criar na vida dela algo que ela não tem. Ou seja, que ela queira criar na vida dela algo pela falta, algo que falta nela, algo que ela, por algum motivo, acredita que ela não pode ter, que por algum motivo ela acha que ela não pode criar. Então é muito comum que a pessoa venha pela falta. Então ela vai desejar algo que falta nela, nem não algo que soma a ela. E esse é um ponto muito delicado e é muito tênue isso. Quando a gente fala da manifestação, esse lugar da escassez e da abundância, ela é muito tênue. Dificilmente as pessoas que estão nesse processo
estão percebendo se ela está fazendo isso a partir de um lugar de escassez ou de um lugar de abundância. E a manifestação ela está completamente conectada à abundância. Ela está completamente vinculada à abundância. Se você vivencia um aspecto de escassez, você não vai manifestar algo novo. E se manifestar, você vai manifestar escassez, falta. Então, como que a gente realmente está vivenciando a nossa, como eu posso dizer, o nosso poder de criação? Como que a gente está criando? Como que a gente está exercendo esse poder de criação? Como que a gente está se empoderando do nosso poder de criação? A partir da escassez ou a partir da abundância? O que você está criando para você é algo que inclui, que soma, que traz mais para você? Ou é algo simplesmente que você acha que você não pode criar e por isso você quer ter? E por isso é muito comum quando você vai trabalhar usando o Theta Healing com foco na manifestação, é muito comum que quando você adentra para investigar o que está impedindo aquela pessoa de criar e você resolve aquele bloqueio, é muito comum que ela já não deseje mais aquilo, que ela já queira uma outra coisa. Quando isso acontece, ela já está te dizendo que na verdade ela queria aquilo por uma falta. Ela queria aquilo porque ela achava que ela não poderia ter algo, ou que ela achava que ela não poderia mudar algo, que ela não poderia criar algo novo. A partir da falta. E isso é muito tênue, muito fino, assim, é uma percepção muito fina. E o Theta Healing ajuda muito essa percepção. É isso por isso que o Theta Healing pode ser também visto como uma técnica de manifestação. Porque você vai ajudar a criar novas realidades. E criando novas realidades, isso é uma manifestação. E isso vai desde coisas como crenças, como desejo me conectar com uma virtude, desejo me conectar com. Quero um novo trabalho, quero exercer o meu propósito. Aí a gente fala do propósito, né? Propósito. O que é propósito? Normalmente a pessoa associa propósito a algo que ela acredita que ela tenha que fazer, alguma ação que ela tenha que se empenhar, algo que ela tenha que desenvolver. Ela chama isso de propósito. Propósito é algo muito além disso. Propósito é algo que é a essência. Propósito é algo que você exerce mesmo quando você não pensa em exercer. Mesmo quando você não se coloca para exercer. Você exerce. Você é isso. Você expressa isso. Isso é o seu propósito. Então, seja lá o que você está fazendo na sua vida, você está exercendo o seu propósito. Então, não é uma questão de alinhamento de propósito, é uma questão de percepção como você está exercendo o seu propósito e como que você pode exercê-lo de uma forma diferente. Como que simplesmente você pode exercer o seu propósito de uma forma diferente. Então, é muito comum quando numa sessão que a pessoa chegue com questões do tipo assim, eu quero manifestar um carro, eu quero manifestar um apartamento, ou também acontece, né, no Theta Healing, quero manifestar um parceiro, quero manifestar um amor. Ok. Primeira coisa que a gente faz é entender se isso está se baseando num conceito de escassez ou de abundância. Se ela deseja aquilo porque aquilo é algo que alimenta a alma dela, que ela cria a partir desse lugar da alma dela, ou se é algo que ela está querendo simplesmente suprir uma falta, algo que ela acha que ela não poderia ter. Então, essa é a primeira parte. Agora, quando a gente fala e a gente que quer manifestar um carro, e tudo bem você querer manifestar um carro, você pode ou um apartamento, tudo bem você querer manifestar qualquer coisa, mas vamos pensar bem, né? Eu quero manifestar um carro.
para que eu quero manifestar um carro? Sem julgamento, sem julgar, assim, você não deveria querer manifestar um carro, mas é o entender. Por que você quer manifestar um carro? Qual que é o real motivo pelo qual você deseja ter um carro? Ah, para ter conforto. Sim, um bom motivo, né? Ter conforto, um bom motivo para ter um carro. Agora pensa, olha a falta e a escassez e a abundância. Então, tudo bem. Então você quer manifestar um carro para ter conforto. Vamos supor que você manifeste isso, que você crie isso na sua vida, de alguma forma. Quando a gente fala manifestar, a gente fala criar na sua vida, tornar isso realidade. Vamos supor que você torne isso realidade. Você tem um carro. Você comprou um carro. E dentro do carro, realmente, você manifestou um carro para ter conforto. Você tem conforto. O que acontece quando você sai do carro? O que acontece quando você não está dentro do carro? Você perde o conforto. Olha como a nossa mente cria. Sabe o que acontece nessa pessoa que manifesta o carro para ter conforto? Ela vai manifestar também muito trânsito para poder usar, ficar muito tempo dentro do carro. Porque ali ela tem conforto. Ela vai manifestar o carro confortável, onde ela pode ter tudo aquilo que ela deseja dentro e fora. Então, mais importante do que o carro em si é o conforto. E quando usando a técnica a gente manifesta o conforto, ela pode ter o conforto em todas as situações. Ela pode ter o conforto dentro do carro, ela pode ter o conforto fora do carro, ela pode ter o conforto a qualquer momento. E isso não quer dizer que o conforto venha a partir do carro, mas isso também não quer dizer que ela não tem um carro para isso. Entende? Então é muito mais um lugar de entender o que está por detrás daquilo que você está querendo, que você está desejando. Qual que é o seu desejo real? O que você está desejando verdadeiramente quando você está desejando algo? Qual que é o sentimento real por detrás disso? Quando você está desejando algo, qual que é o sentimento real? Porque quando você também vai entender o conforto, você precisa entender se esse conforto ele é ou não é uma falta. Você quer manifestar o conforto porque você não tem conforto? Por que você não tem conforto? Como que você vai manifestar algo que você talvez nem acredite que você possa? E aí aqui entra o Tata Healing. Porque a partir desse lugar, daquilo que a gente deseja criar, a gente vai investigar o que está bloqueando. Porque nós, enquanto criadores, criamos qualquer coisa que nós desejamos. Qualquer coisa que a gente deseja criar, a gente pode criar. E a gente cria. Se qualquer coisa que a gente pode criar, a gente cria, o que impede a gente de criar o que a gente deseja, o que a nossa alma deseja? O que aconteceria se você realmente tivesse isso na sua vida? O que realmente aconteceria se você criasse cada vez mais, se você tivesse cada vez mais? Existem muitas, infinitas opções, infinitas possibilidades disso, infinitas possibilidades de caminhos direcionando a isso. Pode ser que você não acredite que você pode ser que que você esteja alinhado a um conceito de que é errado pedir demais. Pode ser, ou pode ser simplesmente que você acredite que você precisa de algo para ter isso, como por exemplo dinheiro. Quantas vezes a gente não deixa de criar situações na nossa vida porque a gente acha que é o dinheiro quem está criando? É o dinheiro quem cria. A gente precisa ter dinheiro para criar. A gente precisa ter tempo para criar. Então, um dos maiores bloqueios que aparece quando a gente fala de manifestação é o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. No entanto, não é só o dinheiro que cria as situações da nossa vida.
Por exemplo, eu falei do carro aqui, né? Se a gente pensa, estou manifestando um carro, por que você não poderia ganhar um carro? Por que você só precisa comprar esse carro? Ou mesmo que se você bloqueia dinheiro e você está pensando numa quantia específica, como seria se você encontrasse um valor muito menor do que aquele que você já conhece? Então a gente coloca muitos empecilhos, muitas barreiras, condicionando a nossa criação. E o caminho que o Tata Healing vai mostrar é como que a gente realmente se coloca nesse lugar de criar sem bloqueios, sem barreiras. Porque é assim que nós fazemos, realmente. E uma outra coisa que aparece bastante é a questão do tempo. Porque, não, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Ah, eu adoraria, por exemplo, realizar esse trabalho, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa. O que aconteceria se você tivesse tempo? O que aconteceria se você se conectasse realmente com aquilo? Você realmente deseja aquilo? O que é que você realmente deseja? Porque se você realmente desejasse aquilo, você arrumaria tempo. Não é assim que a gente faz? Tudo aquilo que a gente mais deseja, a gente arruma tempo. Então, o que está realmente por detrás disso? Será que você realmente deseja aquilo? O que acontece se você tem aquilo? O que acontece se isso muda na sua vida? O que acontece se você tem tudo aquilo que você deseja? A gente se coloca no lugar dessa falta de empoderamento, a falta de poder. Lugar onde a gente acredita que é o universo que está criando pra gente. Sim, claro. Mas de que lugar que você está percebendo o universo criando? Num lugar de co-criador ou num lugar onde você está à mercê? Onde você é vítima? Onde você está sujeito a seja lá o que acontece? E cada vez mais a gente vai percebendo essa ligação entre aquilo que a gente percebe de fora e aquilo que a gente percebe de dentro. Isso que a gente chama de universo, isso tudo que está funcionando em sincronia, ele parte, ele é criado a partir de um ponto de vista, é criado a partir de uma referência, que é você enquanto co-criador. Eu gosto muito de falar de manifestação porque a manifestação ela foi uma grande chave da mudança da minha vida. Do Theta Healing, né, através do Theta Healing, mas especificamente a manifestação. Porque durante muitos anos da minha vida eu estive condicionado a acreditar que eu não podia criar, que eu estava realmente não tinha mais o que fazer, que eu vivia uma vida que eu precisava viver daquele jeito, que eu não criava nada. E que eu não tinha dinheiro, eu não podia fazer os cursos que eu queria, eu não podia ir para os lugares que eu desejava, eu não poderia viver nada que eu desejasse sem dinheiro ou sem alguma condição. Sempre havia uma condição, sempre havia algo no qual era a ferramenta para eu ter. E obviamente eu nunca tinha, porque aquilo que eu desejava, eu não estava nem olhando para aquilo. Não estava conseguindo nem olhar para aquilo. Eu achava, não, enquanto eu não tiver isso, eu não posso ter aquilo. Então a manifestação ela foi uma grande chave na minha vida. Eu passei 30 anos especificamente da minha vida vivendo num lugar de não criação. Num lugar onde eu criava a partir dos outros, onde eu criava a partir das possibilidades que eu acreditava que eram os outros que forneciam e não que era eu que estava criando, não era eu que estava me conectando naquelas oportunidades. Passei 30 anos fazendo isso. 30 anos. Eu não acreditava que eu poderia. Eu até então nunca tinha viajado para fora do país.
né? Não acreditava que eu podia viajar para fora do país. Como que eu vou viajar para fora do país? Primeiro, para viajar para fora do país eu preciso ter dinheiro, né? Eu preciso merecer. Eu tinha um monte de condições para poder realizar o que eu queria. E a partir do momento que você cria. Aquilo deixa de ser algo que é difícil de fazer, que é um desafio de fazer. Depois que eu viajei a primeira vez para fora do país, eu passei a viajar para fora do país a cada 2, 3 meses. Hoje eu estou aqui falando com vocês, estou na Suíça. Amanhã eu estou indo para Lisboa. Sábado volto para a Suíça. Depois no final do mês eu volto para Lisboa para dar o curso de DNA básico. Volto para o Brasil, depois para os Estados Unidos. E isso passou a ser uma rotina. Porque eu comecei a perceber que esse lugar que eu tinha de bloqueio, que eu tinha condições para poder realizar isso, não existem. Eram condições que eu inventei. Que eu inventei justamente para não criar. Como assim? Inventou para não criar? Pois é, então, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que muitas das coisas que a gente não cria, a gente realmente não cria porque não quer criar. E por isso a gente não cria. Pode ser o que você não queira criar porque você tem medo dessa criação. Isso vai mudar demais sua vida. O quanto realmente você está pronto para mudar a sua vida. Realmente. Realmente. Você está pronto para mudar a sua vida. Porque a mudança, quando ela é feita a nível de alma, quando ela realmente é feita a nível de alma, ela se dá de forma integral, completa. Ela não é fracionada. A mudança ela é integral, ela é completa. Então, o quanto que a gente está criando, ou o quanto que a gente está pronto, melhor dizendo, para realmente criar a mudança na nossa vida. E tudo bem se você não estiver pronto, não é um lugar em que você tem que estar. Você tem que reconhecer até onde você está pronto para criar e o que você está pronto para criar. Muita gente fala, nossa, mas eu estou buscando manifestar isso e não estou tendo. Você não está tendo porque talvez, e provavelmente, claro, se você não está criando algo na sua vida, existe alguma coisa te impedindo. Existe um bloqueio. Pode ser a falta da vontade. Pode ser uma condição que você colocou. Ou pode ser uma expectativa. Porque a partir do momento que a gente se coloca para criar algo na nossa vida, você está criando isso realmente. Você está criando isso realmente aberto para que essa criação ela seja algo novo? Ou você está querendo que aquilo seja daquela forma exata? Tem que ser seguindo aquele modelo. Por que tem que ser seguindo aquele modelo? Não, porque se não for exatamente daquele modelo, talvez eu não goste. Olha o medo. Olha a falta aí de novo. Então, existem muitos bloqueios para isso. E o Theta Healing é uma forma da gente olhar para eles. É uma forma da gente olhar, não olhar para os bloqueios, mas da gente olhar para os bloqueios para poder perceber o que é que realmente a gente está querendo criar na nossa vida. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente cria? Como que você cria a sua vida? Como que você cria suas oportunidades? Que situações normalmente você cria? Você já parou para pensar, por exemplo, como que é a sua dinâmica de criar, a sua dinâmica de mudança? Como que geralmente você cria as coisas na sua vida? Você já parou para perceber como que isso entra numa rotina, a sua criação? Você já olhou a sua rotina de criar? Você já olhou quais são as condições que você coloca de forma as condições básicas que você coloca para poder criar? Às vezes você pode ter uma crença que você precisa de tempo para criar. É um bloqueio. Eu preciso de tempo para criar. Quando eu preciso de algo para algo, isso é um bloqueio. Você não precisa realmente de nada para ter algo. E isso não significa que você não tenha passos a seguir. Isso só significa que você aprende a olhar para aquilo que realmente você quer criar. Porque pode ser que esse passo aqui que você acredite, ele não seja necessariamente.
Pode ser que tenha um outro passo que chegue no mesmo lugar, que crie a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa, mas você está apegado àquele outro jeito. O nome disso, expectativa. Limita completamente. Expectativa completamente. Limita a sua criação. Quando você se coloca nesse lugar da manifestação, esse lugar em que você cria, você está co-criando a sua realidade. Quando você se coloca nesse lugar, você cria a partir de um espaço dentro de você. Você cria sabendo que aquilo que você está criando não é necessariamente da forma que você pensou. Que aquilo não é necessariamente a mesma forma que você imaginou. Mas aquilo é perfeitamente o que você está criando. Parece contraditório, por isso que eu disse que é muito sutil. Mas é um lugar onde você tem um espaço aberto de criar. Porque você dá espaço para que você comece a atuar enquanto ser. Viver o propósito. Manifestar nada mais é do que se colocar no lugar em que você vive seu propósito. Porque tudo na sua vida é manifestação. Você reconhece isso? Você reconhece que tudo que você cria na sua vida é manifestação? As dores, as doenças, o sofrimento, tudo é manifestação. É alegria, verdade. Quando você se coloca nesse espaço de criar, sendo quem você é, a potência que você é, assumindo o seu poder, você cria a partir do seu poder. Você cria a partir de um lugar de abundância, da abundância do seu poder de criação. E você cria. Não tem nada que você não possa criar. Não tem nada, não existe nenhum momento em que você não esteja criando. A gente, desde muito novo, é treinado a olhar para a falta. Vivemos numa realidade, né, um planeta, onde vivenciamos muitas guerras, onde houveram muitas faltas, algo coletivo. E por ser coletivo, está disponível para todo mundo pode se conectar a essa falta. E a partir dessa falta, as pessoas criam a partir da falta. Não olham para aquilo que elas estão criando. Aí elas pedem algo, têm algo e dizem: mas não era isso que eu queria. Reclamam. É exatamente o que ela queria. Ela pediu aquilo. Uma coisa muito importante na questão da manifestação também é o que você está pedindo. Você não sabe às vezes o que você está pedindo. Tem um curso no Teta Healing que chama Manifestação e Abundância. Né? E a primeira coisa que a gente fala no curso é assim: até no básico, a gente já introduz a manifestação. A primeira coisa que bloqueia você a manifestar é você não saber o que você quer manifestar. É você não ter consciência do que você quer. A pessoa: eu quero um emprego novo. Que emprego? Como que é isso? O que é isso que você está chamando de emprego novo? O que é isso? Exatamente. Não sabe, não tem clareza. Não tendo clareza, como que ela cria? Como que você vai criar algo? Como que você vai usar o seu poder para criar algo que você não sabe o que é? Como? Ué, mas aí você não falou que era para estar aberto? Sim. No entanto, você precisa ter clareza sobre aquilo onde a sua energia está entrando, onde você está colocando a sua energia em movimento. E deixando que a partir desse lugar de foco e direcionamento, que o resto seja criado, vivendo. Não é algo que vem de fora.
Tem gente que acha que é um processo que você vou manifestar, vou pedir para Deus e eu vou sentar aqui e esperar que Deus faça. Deus só vai fazer através de você. Deus só vai criar mudança na sua vida através de você, porque é a partir de você que Deus está se manifestando na sua vida. Então não vai ser nada vindo de fora. Mesmo a oportunidade que vem de fora, ela vem de algo que vem de você, de algo que você faz, de algo que você coloca ali. E aquela oportunidade aparece. Então, não é um lugar de espera. Não é um lugar de sentar e olhar. É um lugar de fazer. É um lugar de criar. Eu gosto muito da coisa da manifestação, também do assunto da manifestação, porque ela fala de um conceito que é um conceito que eu vivi minha vida toda, que é o criar. Né? Eu, enquanto artista, eu sempre busquei criar. Eu sempre quis criar algo novo. Sempre quis manifestar algo novo. Sempre quis expressar algo novo. Uma das maiores dores que eu vivenciava enquanto artista era quando algo que eu criava não tinha a essência que eu desejava. Ou seja, eu não tinha clareza sobre de como criar aquilo. Eu não sabia como criar aquilo. E é isso que a gente está fazendo. Quando eu entendi que era eu quem criava, quando eu descobri isso, que era eu quem criava, eu falei, sou eu que crio. Então eu posso criar qualquer coisa, qualquer situação. Posso criar qualquer roteiro sobre isso. Eu posso criar qualquer história sobre isso. Eu sou roteirista dessa história. Sou eu. Sou eu quem crio. Eu sou o ator dessa história. Eu sou o diretor dessa história. Estou vivenciando todas as funções na minha vida. E é só a partir dela em que eu estou exercendo isso tudo. É só a partir dela em que eu estou criando isso tudo. Agora, qual que é a história da sua vida que você quer contar? Quais são as situações da vida que você quer viver? O que está te impedindo de viver isso? O que está impedindo de ser quem você é? O que você já é? Só ser. A coisa mais fácil que existe no mundo, a coisa mais fácil que existe no mundo é viver a sua potência. Porque é algo que você não precisa fazer esforço. Porque é o que você é. E você sempre vai ser. Não teve nenhum momento da sua vida que você não foi. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha e que é cantora e perguntei para ela assim: "Qual que é o seu propósito?" A ela: "Como assim? Qual que é o meu propósito?" "O propósito é ser cantora." "Ah, é? O que acontece quando você não está cantando?" Aí ela parou e pensou: "É, é como se eu não existisse." Claro. Ela acreditava que o propósito dela era ser cantora. Que trabalho ela vai ter para cantar o tempo inteiro, hein? O aparelho vocal dela não permite isso, porque precisa de descanso. Então ela existe enquanto canta e ela deixa de existir enquanto não canta. Claro, o propósito dela é cantar. A partir do momento em que ela olha para o que está por detrás disso, ou seja, o que ela faz enquanto ela canta, o que é que ela está fazendo quando ela canta? Ou melhor, o que ela está sendo quando ela canta? O que você sente? O que acontece? Quando eu canto, eu sinto como se eu conseguisse conectar tudo. É como se tudo ali ao meu redor fosse eu. E eu sinto tudo se conectando. Muito mais bonito.
Ou só eu acho? Muito mais bonito. Agora pensa, se dentro disso ela está sendo um lugar de conexão entre as coisas, se conecta coisas, isso é muito mais claro para ela, porque a partir disso ela pode viver isso em todas as situações da vida dela. E não estou falando pessoas, conectar coisas, conectar sentimentos, conectar pensamentos. Então ela pode o tempo inteiro estar vivenciando esse lugar de estar, de ser conexão, de ser esse lugar onde as coisas convergem, se conectam, trocam. E ainda assim, enquanto cantora, enquanto artista em cima do palco, ela continua exercendo isso. E muito mais consciente do que ela está fazendo. Muito mais fácil para essa pessoa criar. Porque agora ela sabe o que ela quer criar. Então o que ela quer manifestar na vida dela para exercer isso que ela é. É quem ela é, não é o que ela faz. Então a gente vai olhando para as infinitas possibilidades de expressar quem você é. Quem você é? Quem você é aí? Quem você é? O que você faz? O que você está fazendo por você? Como você está sendo no seu dia a dia? Que lugares do seu dia a dia você sente que você não existe? Ou que você está dando uma pausa em existir? Que bobagem. Você está existindo. Então, a reflexão ela fica muito nesse sentido, né? De, primeiro, a clareza daquilo que a gente quer. Segundo, entender quais são as condições que a gente está colocando para aquilo. A clareza e a integridade, né? Clareza e integridade, né? Então, isso é muito importante. O que você realmente quer. O que você realmente quer. Você quer mesmo? Mesmo. Se você quer mesmo, você cria. Você cria. E os bloqueios que estão impedindo? O que está te impedindo? O que está te impedindo de ser quem você é? Nada. Nada. Nunca impediu. Ai, não, tenho sentimento. Tenho vergonha. A vergonha não está te impedindo. Como que seria se você não tivesse essa vergonha? Se eu não tivesse essa vergonha, eu faria. O medo, falaram aqui, eu acabei de ver aqui, ó, medo. Medo. Sabe uma coisa engraçada do medo? Eu adoro medo. Adoro medo. Realmente adoro medo. Quando alguém chega com uma questão de medo, eu acho muito bom. Por que eu acho muito bom? Porque quando o medo aparece, isso, em algum lugar, ela está me dizendo que ela já enxerga a mudança. O medo, de uma maneira mais essencial, toda vez que a gente investiga o medo, a gente vai sempre chegar num medo original. O medo original é o medo do nada, é o medo vazio, é o medo dessa mudança. O medo real é o próprio medo de mudar. A gente está falando de manifestação, a gente está falando de algo que a gente cria e que muda, e muda completamente tudo. Então, o medo, o que é o medo? Vou falar meu ponto de vista sobre o medo. Eu adoro medo, gosto mesmo. Quero vivenciar isso na pele. É como se fosse uma barreira, uma película, melhor dizendo, entre onde você está e onde você já vê que você pode ir. E esse medo te mostra. Se você tem medo, isso significa que você já viu que existe algo além. Ou seja, que você já viu a possibilidade de criar algo novo. Você já viu. Por isso que eu digo que o medo é bom. Porque ele só está te mostrando. No entanto, a gente tem medo porque esta mudança é uma mudança significativa. Uma mudança completamente significativa. Eu vou contar uma história que eu até brinco. Eu conto essa história muito nos cursos que eu dou de Theta Healing.
Às vezes eu conto no básico, às vezes eu conto no avançado. E o que eu acho mais engraçado é que eu me empoderei da história, eu me apropriei da história, porque eu ouvi essa história sendo contada por um ator no YouTube e, e eu vi, achei muito legal, aí eu conto isso nos cursos, aí um dia eu fui rever o vídeo, não tem nada a ver a história, eu já me apropriei, mas a essência é a mesma. Né? O que importa, eu captei a essência e dentro da essência eu criei um pouco diferente. Mas ajuda vocês. Então é o seguinte, a história. Uma história, eu vou contar uma história sobre três amigos. São três amigos que um dia se encontram num bar e falam assim: Nossa, eles se encontram no bar, né? Então eles estão bebendo. E muitas pessoas bebem para poder se abrir e poder se expressar. A maior parte das pessoas, quando elas estão bebendo, elas estão bebendo para poder expressar algo que elas acham que elas não podem expressar. Enfim. Então elas estão bebendo ali para expressar mais, para poderem se comunicar, para poderem trocar mais, para poder limpar essa barreira e eles poderem estar ali se comunicando. E um dos amigos diz assim: Tive uma ideia genial. Que tal se amanhã nós fôssemos pular de paraquedas? E eles, num estágio já avançado do álcool, falam: Nossa, muito boa a sua ideia, amanhã vamos pular de paraquedas. Falam: Não, melhor, vamos marcar isso agora. E ligam para lá e marcam os três assim: Amanhã pular de paraquedas. Legal. E ficam ali à noite super agitados, empolgados. Vão pular de paraquedas, vão pular de paraquedas, nós somos demais. Que incrível e tal, e tal, e tal. Aí acaba a noite, cada um vai para suas casas. Aí eu vou pegar um deles como um personagem principal pra gente seguir. A gente segue um deles. E esse cara volta pra casa pensando assim: Pô, os caras doidos, cara. Falam que a gente vai pular de paraquedas. Pular de paraquedas. Parece. De paraquedas. Tipo, tem mais o que fazer. Vai pra lá. Tô doidos, cara. Beberam muito, beberam muito. E ele fica com aquilo na cabeça. Passa a noite toda com aquilo na cabeça, voltando para casa e tudo mais, toma banho, come, e com aquilo na cabeça, falando: aqueles caras são muito doidos, cara, não vão fazer isso. Dorme, tem uma noite péssima, porque sonha, várias situações de medo, várias situações caindo, situações se machucando, situações morrendo, várias situações possíveis, dorme super mal, acorda um caco. E a primeira coisa que ele pensa, porque ele não parou de pensar desde então, é: putz, cara doido, os caras são muito doidos, até parece que a gente vai para de paraquedas. E eles tinham marcado um local para se encontrar. Ele falou: não vou nem falar com eles, porque assim, você quer bobagem, né? Nem vou, não vou para esse lugar, porque ninguém vai, mentira, a gente não vai fazer isso. Só que ele pensa assim: nossa, mas se eles forem e eu não for, eles vão achar que eu tenho medo. Aí ele vai. Ele vai pensando, eles não vão, eles vão lá, não vai ninguém, eu vou falar: pô, não fui, vocês não foram, cara, eu fiquei esperando vocês não foram. E os caras vão, porque provavelmente estavam pensando a mesma coisa. Se encontram e precisam fingir o medo e falam: vamos pular de paraquedas. Mas cada vez mais esse medo aumenta. Porque a partir do momento que eles se encontram, aquilo começa a ser um pouco mais real. Aquilo começa a acontecer um pouco mais. E eles vão em direção ao lugar que eles vão pular de paraquedas. Até o momento em que eles não sobem no avião, ainda tem um momento que você pode pensar: não, isso não vai acontecer algum problema ali, alguém vai desistir, alguém vai ter medo, não vai. E eu vou falar: não, então não vou também, porque não vou deixar você aqui sozinho, sei lá. Só que ninguém faz isso, todos entram dentro do avião. Aí no avião em que você pula de paraquedas, tem três luzes: uma vermelha, uma amarela e uma verde. A vermelha fica ligada. Quando acende a luz amarela, a porta do avião se abre. Aí o cara percebe que é a primeira vez na vida que ele está num avião com a porta aberta. E aquele medo aumenta, só aumenta,
só aumenta. E da luz amarela para a luz verde, e eles começam a pular. Ele, inteligente, já se colocou no último. Um pula, cada vez mais próximo. O outro pula, cada vez mais próximo, só sobra ele. Na hora que eles vão pular, o instrutor ele fala: vou contar até 3 e vamos. Aí ele conta até 2, porque no 3 geralmente as pessoas se seguram, e vai. E pula. Até aquele momento em que ele chega ali e eles vão, aquele medo aumentou no estágio máximo. Naquele momento ali, naquele limiar, onde ele está realmente vivenciando o medo na sua potência, ele vive o medo na sua potência. É o limite. Quando ele vai, o medo vai embora. Porque ele passa esse limite. E na hora que eles estão em queda livre, ele percebe que aquela sensação que ele imaginava que seria da queda livre é uma sensação de como se estivesse voando, por causa da resistência do ar, e ele sente como se ele estivesse voando. E ao sentir essa sensação de que ele está voando, ele sente no coração dele um sentimento de liberdade que ele nunca tinha sentido daquela forma. É a maior forma de sentir a liberdade que ele sente, ou que ele já sentiu até aquele momento. Quando ele vivencia o depois do medo, o que está por detrás do medo, ele sempre vivencia uma transformação. Algo novo. Algo numa potência maior. Algo que realmente é maior do que aquilo que você já vivenciou. E naquele momento que ele está nessa queda livre, ele percebe, quer dizer, não consciente, claro, não pensa nisso. Mas o que acontece ali é que o medo que ele tinha, na verdade, não era o medo de pular. Era o medo de sentir essa liberdade. Essa liberdade era grande demais. É algo muito grande. É algo muito expandido. É algo muito intenso. E esse medo era o medo de sentir aquela liberdade. Só que a partir do momento que ele sente essa liberdade, ela não é mais algo novo. Ela é algo que ele já conhece. Então ele pode vivenciar mais vezes essa liberdade. Aí novos medos surgem, novas barreiras ultrapassamos para crescermos mais. Foi o que eu falei da viagem. A primeira vez que eu saí do país, desde então, eu viajo 2, 3 meses. A cada 2, 3 meses eu viajo para fora do país. Então, a partir do momento em que você ultrapassa um limite, um lugar em que você se limitou, que você se bloqueou dizendo eu não posso passar por aqui, e você passa desse lugar, você cria a partir desse outro lugar, um novo lugar. Então a gente está sempre criando novos lugares de estar, de vivenciar, de criar. E isso é muito legal. Num ponto, claro, que de um ponto de vista. E do outro ponto de vista, isso pode ser algo que não seja tão fácil para muitas pessoas. Muitas pessoas, a maioria das pessoas não estão prontas para mudar o tempo inteiro. Apesar de estarem. Mas elas acreditam que elas não estão prontas. Certo? Então quando a gente se empodera do nosso poder de criação, não tem medo que bloqueie a gente. Não tem medo que impeça a gente de criar. Pode ser que o medo seja um bloqueio. Simplesmente. Um bloqueio. Mas a partir do momento que a gente olha para ele, a gente vê o que está por detrás disso. O que é que a gente está querendo integrar na nossa vida que a gente está chamando de medo. O que é? Liberdade, amor, conforto. O medo é muito bom. O medo ajuda a gente a olhar de verdade. Porque mesmo quando você não está pensando em algo, você está conectado àquela energia. Mesmo. E isso diz respeito a qualquer medo. A qualquer coisa que... Qualquer tipo de medo. Medo de barata. Qual é o seu medo real? Por que você tem medo de barata? Certo?
Então, assumir seu poder de criação. Assuma o seu poder de criação. E o Theta Healing é essa técnica que vai ajudar a gente a olhar com consciência para as nossas criações, para os bloqueios que estão impedindo a gente de criar, e por isso vão facilitar o nosso processo de empoderamento. Na minha vida foi fundamental. Foi fundamental. Eu digo que foi onde eu comecei a me colocar realmente a vivenciar o artista que sou. Quando eu trabalhava com arte, eu me sentia incompleto. Eu sentia falta. Eu sentia que tinha alguma coisa que não era. Quando eu comecei a trabalhar com Theta Healing, eu vivenciei um medo, que era um medo de largar as artes e virar terapeuta. Porque aquilo era tão fácil para mim, Theta Healing sempre foi tão fácil para mim, e acontecia, era natural, as coisas vinham. Minha vida mudou completamente. Que eu fiquei com medo de deixar de ser artista. Quando eu fui entender, através do Theta Healing também, que na verdade, isso que eu estava chamando de terapeuta era a mesma coisa, era uma forma diferente de exercer, de ser aquilo que eu sou e que eu também exerço enquanto artista. Era onde eu realmente estava me empoderando de artista. Porque o artista, como o Theta Healer, também está criando. É um cara que cria. E sempre foi o meu lugar preferido. Trabalhei muito com preparação de ator. O que eu fazia? A mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa. A única diferença era o objetivo. Mas é a mesma coisa. E tanto numa quanto na outra, eu fazia de uma forma que eu me expandia, que eu estava sendo da forma mais elevada, na minha maior potência. Eu digo hoje, inclusive, que dando os cursos, que quando eu estou naquela posição em que eu estou ensinando, né, que eu estou instruindo, sendo canal para essa técnica e tudo mais, é como se eu estivesse no palco expressando isso. Porque é igual, é a mesma coisa. O artista é um canal. O artista ele está ali expressando algo que é essência, não tem forma, a partir da forma dele. O que a gente está fazendo? Cada um de nós somos artistas da nossa vida. A personalidade ela está sendo o meio, o canal, para a gente exercer quem somos. Todo mundo é. A essência está aí, você é. Então como que você está criando essa forma de exercer? Qual que é esse personagem que você está? Escolheu viver. Escolheu viver. Qual o enredo que você escolheu viver? A manifestação vai muito nisso. Nesse lugar. Criar cada vez mais. Criar cada vez um espaço diferente onde você possa atuar, exercer o seu ser de uma forma que contribua a você fazer mais. Porque fazer você está fazendo. Eu brinco assim, né, que eu fiz 2 faculdades. Uma eu não terminei e a outra eu terminei. A primeira faculdade que eu não terminei foi uma faculdade de informática. Que eu comecei, eu tinha 17 anos. Fiz 1 ano e meio, 3 períodos. O terceiro período eu não cheguei a terminar. E depois eu fiz uma faculdade de cinema, que eu terminei. Quando eu fiz. Aí as pessoas falam assim: nossa, que engraçado, né? Informática, nada a ver. Nada a ver com você, informática. Aí, o que eu aprendi nos 3 períodos que eu fiz, no ano e meio que eu fiz de informática? Basicamente, eu aprendi lógica e circuito.
Entender de lógica e entender de circuito me ajuda a entender esse processo da criação, de como o nosso cérebro cria, de como o nosso cérebro conecta as sinapses. Circuito. A lógica. Como que eu estou criando? Como que isso não me serviu de nada? Porque como que eu vou olhar para isso pensando que isso foi uma coisa errada que eu fiz, um caminho que eu segui errado? Não. Ele foi um caminho certo. E se a gente parasse para reconhecer todos os caminhos certos que tomamos? Ah, escolhi tal trabalho e esse trabalho eu estou fazendo só para ganhar dinheiro. Sério? Sério mesmo? Aí eu vou falar uma coisa para vocês, já que estamos falando de manifestação. Dinheiro, meus queridos, é energia. Dinheiro é energia. Tanto é energia que hoje dificilmente a gente vê até a nota, né? É virtual o dinheiro. É energia. E por ser energia, todo mundo tem uma referência do que isso pode ser. Tem gente que dinheiro, por exemplo, representa conforto, tem gente que dinheiro representa poder, tem gente que dinheiro representa segurança. Para cada um pode ter uma representação, mas é energia. E enquanto energia, a gente usa energia. A gente não retém ela, a gente usa, a gente canaliza a energia. E quando a gente aprende a canalizar essa energia que a gente chama de dinheiro, por exemplo, a gente consegue criar muito mais com essa energia. Então chega muito mais dinheiro, sabe? Muito mais dinheiro, você cria muito mais a partir disso. Então é simplesmente uma energia. É você aprende a manipular essa energia, a conduzi-la para o seu caminho, a conduzi-la para onde realmente você quer direcionar, a conduzir para realmente onde o que você quer criar. E essa energia que pode estar na forma de dinheiro, ela pode estar em qualquer forma. Você não cria só a partir do dinheiro, você cria a partir de qualquer coisa. É a energia da manifestação, a abundância, aquilo que você está querendo trazer de melhor para você, de mais para você. Porque o universo, sinto lhes dizer, é infinito. Sinto lhes dizer que é infinito. Então, cada vez que você cria, você pode criar mais. Quando você cria mais, você pode criar mais. O que te impede de criar mais? O que te impede de perceber que você pode sempre mais? Que você vai sempre mais? Que é seguro ir sempre mais? Nesse sentido. Peraí que eu vi que tinha uma pergunta aqui. Marina. Boa noite. Como mudar essas crenças que impedem as manifestações sem ser só com Theta Healing? Olha, o Theta Healing, se a gente pensa que só com Theta Healing a gente faz, a gente está usando esse conceito que eu falei que é o que a gente deveria evitar, que é preciso disso para ter aquilo. Então não é só o Theta Healing que faz isso, e existem várias técnicas que trabalham com o seu lugar de criação. Mas mais do que isso, o Theta Healing é só uma técnica, uma grande técnica, né? Mas uma técnica que ensina você a fazer algo que você já faz, que ela só está te mostrando o que você já faz. Então, o que você pode fazer para mudar a sua vida, além do Theta Healing? Trazer mais consciência para você, buscar trazer mais consciência para você. É isso que o Theta Healing faz e muitas outras técnicas fazem também. Então, o que você está fazendo para se empoderar da sua consciência? E, gente, ó, já chegamos na uma hora de live. Eu vou continuar a live, então esse vídeo ele vai interromper daqui a 13 segundos, mas eu vou iniciar um outro, então quem quiser continuar vai precisar entrar de novo, certo? Então eu vou encerrar aqui para iniciar o outro.